Olá, pessoal. Gilbert Martins na área novamente para a gente compartilhar com você uma resposta que o deputado federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, deu a um ataque rasteiro de Ciro Gomes a Lula, um ataque contra o presidente Lula referente à questão do dólar. Nós, como canal, que tem um compromisso com a verdade, tentamos, ao longo de todas essas 2 últimas semanas, mostrar ou tentar mostrar a realidade da questão do dólar. Nós temos hoje um problema muito sério no Brasil, que é o problema do Banco Central autônomo, ou independente. Uma lei que foi votada, criada durante o governo Bolsonaro. E isso tem criado grandes problemas para o atual governo Lula III. Ainda bem que o Campos Neto está saindo, está entrando o jovem Galípolo. A gente realmente espera que ele tenha a decência de fazer um trabalho sério, não ideológico, como o bolsonarista Campos Neto fazia. Nós temos, nesse cenário político, aí você que está me ouvindo, que é mais à esquerda, vai dizer que eu estou passando pano, eu não estou. Nós temos, além do Banco Central, um cenário político marcado por um Congresso Nacional dirigido pelo Pacheco, pelo Arthur Lira, que também estão terminando seus mandatos, muito à direita e até à extrema-direita, que coloca toda a dificuldade do mundo exigindo dinheiro público para poder votar. Uma questão criada para valer lá para o Eduardo Cunha, aprofundada pelo Bolsonaro com orçamento secreto e administrada pelo Arthur Lira. Então, é um cenário complicado. Se não bastasse esses dois elementos, tem a questão, por exemplo, da grande mídia, a chamada mídia corporativa, que não para um único minuto atacando o governo Lula para defender os seus próprios interesses e os interesses dos rentistas, dos exploradores do povo, da Faria Lima, da alta burguesia brasileira. Então, o cenário político é para a gente analisar, para a gente pensar. E agora vem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que, segundo o que a gente acompanhou, apoiou o candidato bolsonarista na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Quer dizer, esse cara tem alguma moral para chegar e dizer o que ele diz? Então, em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, criticou duramente as declarações do Ciro Gomes a respeito da disparada do dólar e da alta do juros no Brasil. Por favor, preste atenção para o vídeo do Lindbergh Farias e a gente encerra. Olha aqui, está aqui para você. Acabei de ver um vídeo do Ciro Gomes falando sobre câmbio e juros. Olha, tem várias constatações ali que eu concordo plenamente. Ele reclamando dos juros excessivos, que nós estamos pagando mais de 860 bilhões por ano de juros, reclama do ataque especulativo contra a moeda, fala que teve um cartel do sistema financeiro, com a proteção da mídia, eu concordo com tudo isso. Agora, ele embaralha os fatos e faz uma falsificação ao colocar tudo na conta do presidente Lula. Até porque Ciro Gomes sabe que foi aprovada a lei de autonomia do Banco Central, infelizmente, que é um absurdo, porque o presidente é eleito pelo voto popular e ele fica só com a parte da política econômica, a política fiscal, porque a política cambial e monetária fica com o Banco Central, com o indicado, que era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que tinha um claro objetivo de sabotar a economia brasileira. Então não é correto fazer o que o Ciro fez. Ciro tem hora que fala o seguinte, da irresponsabilidade criminosa do Lula e sua banda. Aí fala sobre juros. Fala com algo que eu concordo. A gente está gastando, eu sempre repito isso, de outubro de 2023 a outubro de 2024, 869 bi de pagamento de juros. Aí o mercado, essa turma, fica em cima dos gastos primários, que para cortar dos pobres, cortar de saúde, cortar da educação. Sabe qual é o déficit primário? Nós vamos bater o final desse ano? 30 bi. 869 bi de pagamento de juros. O déficit nominal, que é o que vale para a dívida, soma essas duas questões. E eles, de fato, blindam essa imprensa, porque como houve um novo aumento de 1% da taxa Selic, isso significa 55 bi a mais. E eles deixaram apontado mais 2 pontos à frente. Vão para mais de 1 trilhão. O Ciro fala isso, e está correto. É um excrescência o que está acontecendo nesse debate. Agora, onde ele é jogar isso na conta do Lula. Tentar misturar tudo,
como se fosse a quebradeira do Brasil pelo governo do PT. Você sabe que esse Roberto Campos Neto tem uma postura de sabotagem. Eu tenho aqui, vou fazer um vídeo depois, data. Você sabe que a gente começou esse ano, até abril, o mercado tinha a previsão que a taxa Selic ia chegar a 9%. Nós estamos acabando o ano com 12,25%. E eu quero depois mostrar aqui para vocês. Houve uma ação deliberada do Roberto Campos Neto, quando o governo, no dia 15 de abril, decidiu que ia mudar a meta de 2025, em vez de um superávit de 0,5 para um déficit de 0. Olha, gente, todo mundo, o mercado estava precificando um déficit de menos 0,7. Então, o que o governo fez foi ajustar essa expectativa, essa previsão, para números reais, números possíveis. Pois bem, isso aí foi necessário. Nesse mesmo dia, ele dá a declaração em Nova York e ele vai mudando a expectativa do mercado. Foi ele que ia construindo essa expectativa e depois ele seguia o que o mercado dizia. Foi isso que foi feito. Uma semana depois, dia 15 de abril, o mercado já estava projetando taxa Selic para 9,5%, aí continuaram as declarações dele, aí tem aqui o portal Seu Dinheiro, efeito Campos Neto leva reviravolta nas projeções para a Selic no fim desse ano. Ou seja, tem toda uma história. O problema é que Ciro Gomes sabe disso e tenta colocar isso na conta do Lula. A mesma coisa em relação ao câmbio. O Roberto Campos Neto tinha feito 127 intervenções para segurar o preço do dólar com o Bolsonaro. Agora ele permitiu, no governo Lula, só 2. Esse ataque especulativo, que ele estava participando desse processo, que é um ataque especulativo contra a nossa moeda. Você sabe que o Braulio Borges, ele tem escrito, dessa questão do câmbio, que se não fossem os fatores externos, o dólar, em vez de estar 6,10, 6,15, era para estar 5,60. De fato, teve a eleição do Trump, mas tem questões internas. Teve essa transferência de remessa de dinheiro para o exterior de dólar, a título de lucros e dividendos. Tem muita filial transferindo lucro para a matriz fora do país. Isso teve um impacto, foram mais de 18 bi. Mas teve a especulação braba de uma turma que quer ganhar dinheiro apostando com dólar mais alto, mas também de uma turma que quer derrotar o governo do presidente Lula. Esse ataque especulativo com o dólar era para cercar o governo do presidente Lula, para fazer o Lula atuar e aceitar a agenda antipovo desse pessoal. Isso o Ciro Gomes não reconhece. Ele junta tudo. Então, é errado esse tipo de construção. Eu até digo aqui, ele tem que falar, pelo menos, da vida real do povo brasileiro, porque teve a parte que o Lula pôde fazer, apesar da sabotagem do Banco Central com o dólar e da sabotagem do Banco Central em relação à política monetária. Porque eu estou convencido que essa turma do mercado quer derrotar o Lula e quer fazer com que a economia desacelere. Porque, na vida real, Ciro, os resultados da política do Lula são muito expressivos. Você sabe que a gente vai crescer esse ano mais de 3,5%. No ano passado, o mercado dizia que a gente ia crescer 0,8%. A gente cresceu 3,2%. Então, as políticas do Lula estão segurando esse crescimento. Você sabe que o desemprego caiu agora em novembro para o menor número desde 2012, 6,1%. A formalização do mercado de trabalho também. O crescimento da renda foi de 11% de crescimento da renda. O Ciro Gomes não fala. Esse ano, nós tiramos 8 milhões de brasileiros da pobreza. Então, isso aconteceu pela política do presidente Lula. A valorização do salário mínimo, ganhos reais. Você sabe que o Temer e Bolsonaro não teve ganho real. A volta de programas sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, políticas sociais, Bolsa Família turbinado. Então, teve todo esse processo, apesar da sabotagem do Banco Central, que foi feita de forma deliberada para travar esse governo. Eu lamento, porque tem várias constatações no discurso do Ciro que eu concordo, só que ele distorce essas informações para culpar o presidente Lula, quando, na verdade, o presidente Lula é a vítima desse sistema financeiro, do mercado e dessa atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então tá aí, é um vídeo de 7 e poucos minutos, mas muito importante. Muito importante. Pega, cara, assista. Passe para teu amigo, para tua amiga, porque o Lindbergh foi muito feliz, foi muito didático. Ele aproveitou esse ataque rasteiro, pobre, medíocre, na minha opinião, do Ciro, contra o Lula, porque ele estava indo muito bem, o Ciro Gomes, quando ele explicava a questão do ataque especulativo contra a moeda do Brasil. Ele faz outras ponderações, como o Lindbergh falou, muito importantes. Mas quando ele culpa o Lula, joga tudo no colo do Lula, na minha opinião, é uma sacanagem muito grande do Ciro Gomes.
comente, compartilhe. Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.